Bom, não tem nada mais comum no cinema do que a gente acompanhar uma história conclusa ou parcialmente conclusa a partir do olhar do presente, né? Mas o que acontece aqui nesse filme nacional que estreou recentemente chamado O Debate, que é dirigido pelo Caio Blá, na estreia dele na direção de longa-metragem, é que a gente acompanha ainda na realidade exatamente aquilo que acontece no filme. Mais do que isso, ele opera numa linha de futurologia fictícia, por assim dizer, na medida em que enquanto a gente assiste, a sensação que passa é que ele está sendo filmado enquanto a gente está assistindo. Esse filme, que é baseado no livro do Guel Arraes do Jorge Furtado, que foi lançado no ano passado, acabou sendo produzido muito pouco tempo depois, todo pós-produzido na sequência também e lançado logo em seguida para dar tempo dele se antecipar às eleições que estão chegando aí daqui a mais ou menos um mês e alguma coisa. É uma tentativa franca, direta, assumida e, mais do que isso, muito oportuna também de interferir de alguma maneira no resultado, ou pelo menos fazer as pessoas dialogarem sobre isso nas vésperas, né, do que está acontecendo no Brasil. E tudo isso a partir, claro, dessa perspectiva da administração da pandemia. Dentro aqui da realidade do filme, ao contrário da nossa realidade, felizmente, a pandemia ainda está absolutamente sem controle e em níveis catastróficos, em níveis realmente de pico, né? E a gente acompanha um casal interpretado pela Débora Bloch e pelo Paulo Betti, que trabalham num telejornal e estão o tempo inteiro discutindo sobre uma certa pesquisa que eles podem ou não publicar. E essa publicação vai naturalmente interferir nas eleições e também no debate presidencial que eles estão ali também nos bastidores administrando. O que acontece é que, enquanto a gente acompanha esses dois conversando sobre essa questão ética do jornalismo, da política, da administração pública, etc, etc, a gente vai, através de flashbacks, conhecer também bastante coisa do passado deles, a gente vai conhecer coisas da relação deles, né, de como se desenvolveu essa relação até culminar num momento de separação, num momento de crise, que logicamente foi agravado devido ao isolamento durante a pandemia. Antes de entrar em mais detalhes sobre o que eu achei do debate, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça, claro, de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e lógico, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado, porque só assim você vai saber quando vídeos novos no canal estão sendo lançados. Caso você queira acompanhar outros comentários que eu faço sobre cinema, você pode tanto me seguir no Letterboxd quanto na minha conta do Twitter. Eu estou sempre falando sobre lançamentos e sobre outras coisas mais por lá. O que é interessante aqui nesse filme é que, primeiro, o Caio Blá, como eu falei, está estreando aqui na direção de cinema, mas ele também teve uma experiência bem interessante dirigindo o seriado, um episódio do seriado Amor e Sorte durante o período inicial ali da pandemia, né? Então ele já tinha uma experiência com essa direção mais urgente e esse trabalho aqui é uma coisa que denota muito isso. Ele precisava, na verdade, desse espírito urgente que o Caio Blá consegue, numa medida considerável até, imprimir tanto no texto quanto no trabalho de câmera. É uma câmera que está constantemente em movimento, é uma câmera que está na maior parte do tempo na mão. Tem um ou outro momento que ele vai fazer uns gerais dos carros andando para lá e para cá, da cidade, aquela coisa vazia, desoladora, né? Mas aí são cenas um pouco mais de drone, um pouco mais formalistas. De modo geral, no entanto, a abordagem dele é de uma câmera muito em movimento, muito próxima aos atores e que está, claro, priorizando essa dinâmica teatral deles, essa dinâmica de texto, né? Claro que assim, o teatro não está tão evocado aqui esteticamente, já que a câmera está sempre circundando os personagens de alguma maneira, trabalhando com lá e cá, trabalhando com essa espontaneidade dos movimentos, pelo menos, não do texto, mas dos movimentos. Só que as interpretações propriamente da Débora Bloch e do Paulo Betti, que defendem com muito vigor, com muito entusiasmo o texto, principalmente ela, que fica com essa parte da indignação contra o atual governo, que eles nunca falam Bolsonaro nem nada, eles falam realmente o presidente atual e não falam Lula também, quando se referem aos candidatos. Eles falam o candidato, o nosso candidato e o presidente, né? Quer dizer, o discurso é sempre assim. Essas interpretações, essas falas deles são falas muito contundentes, mas são falas declamatórias também, são falas que não tem nenhum tipo de... não tentam forjar nenhum tipo de realismo. Se a ideia foi essa, o que eu acho muito difícil, não se conseguiu. É um tom de o texto na ponta da língua o tempo inteiro. Então o filme tenta forjar um naturalismo no sentido da movimentação, mas nunca no texto. O texto ele é bem um texto de teatro, às vezes remete um pouco à novela também. Fica ali naquela linha tênue entre as duas coisas. Só que se você pega o debate dentro dessa vibe de dueto performático para transmitir esse discurso, um texto inclusive bem afiado, bem esperto,
eu acho que ele funciona até bem. O meu problema, no fim das contas, acaba sendo que, assim, como ele quer também explorar essa questão conjugal, essa crise conjugal durante a pandemia, os flashbacks, na minha opinião, vão soando cada vez mais reiterativos, cada vez mais intrusivos também e pouco interessantes, levando em conta o tema central. É como se claramente o Caio Blá e os roteiristas que estão, no caso, adaptando o livro deles, né, o Guel Arraes e o Jorge Furtado, quisessem usar a política para falar dessa crise do casal e quisessem, em contrapartida, usar a crise do casal, usar as desavenças deles para falar sobre a questão política. Eu entendo completamente esse link e eu acho que faz total sentido você trabalhar com essa questão da discordância numa realidade da gente mesmo, em que as pessoas não encontram mais um lugar comum em termos de valores e não podem nem mais conversar. Então isso faz total sentido na teoria, mas na prática, como o filme tem essa vibe muito do discurso, né? O discurso é muito gritado e o texto é muito fechado, muito amarrado, com muito pouco espaço para o naturalismo das interpretações, acaba que toda a parte dramática, né, da história do casal fica sobrando ali. Porque é aí onde a coisa precisaria de mais verdade, mais profundidade, né, e principalmente mais autenticidade mesmo. Então acho que tudo isso encontra assim um valor formal no trabalho do Caio Blá, que é um trabalho promissor, é um trabalho que deixa a gente curioso para o que é que ele quer fazer mais na direção nos próximos filmes. E eu acho que mesmo com todos esses problemas, né, do ponto de vista de dramaturgia e da questão da discussão em relação ao casal, em relação ao casamento, eu acho que o filme acaba sendo mais funcional do que problemático por conta da curta duração dele. E levando em conta a situação que a gente está vivendo há pelo menos 4 anos, mas principalmente agora, nesse período tão decisivo, eu acho que o trabalho principal dele ele fez. É por isso então que na minha cotação, o debate fica com 3 estrelas. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você concorda, discorda, comente aqui embaixo o que é que você achou, o que é que você achou do debate e o que é que você achou dessa discussão em relação à política e ao cinema e essa interferência no momento que a gente está vivendo, um momento tão complicado e tão turbulento. Um abraço para todos, até a próxima.